Sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Depois da nossa última edição especial voltada inteiramente ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que atingiu no último sábado, dia 24 de fevereiro, o marco de 2 anos, essa semana a gente volta para a nossa programação normal, falando sobre os principais eventos de política internacional que aconteceram nesses últimos dias. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e doutoranda em Ciência Política, e hoje eu estou aqui para destacar 4 acontecimentos que marcaram esses últimos dias, para além, é claro, de toda a discussão da última semana sobre o conflito entre russos e ucranianos. E hoje eu vou começar falando sobre a reunião do G20 que aconteceu aqui no Brasil, já que esse ano o Brasil é presidente do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, 19 países e mais a União Europeia. Essa é a primeira vez que o Brasil é presidente do G20, então existe sim, por parte da diplomacia brasileira, uma grande expectativa sobre os rumos das negociações no âmbito do G20 nesse ano. Afinal, seria um momento de o Brasil garantir o seu protagonismo internacional, um protagonismo que foi perdido ao longo dos últimos anos, mas que o governo Lula tenta retomar, justamente buscando relembrar aqueles momentos de maior glória da diplomacia brasileira durante os seus primeiros mandatos. Até o momento, nós temos visto uma dificuldade um pouco maior de uma inserção do Brasil enquanto uma potência regional e global. O Brasil, diferente dos primeiros governos Lula, hoje tem maiores dificuldades econômicas e também tem maiores dificuldades de negociação política. O Brasil, que sempre foi um grande mediador internacional, vem tendo posições que não agradam muito os países que atualmente estão em conflitos. Tanto o grande conflito que acontece entre Rússia e Ucrânia, quanto também o cenário do Oriente Médio, que é extremamente latente para a política de todos os países do mundo, não apenas aqui na América Latina. Então, essa reunião do G20, de fato, seria um momento possível de maior protagonismo brasileiro. E o que foi decidido nesses últimos dias, foram 2 dias de reunião de grandes chanceleres que se encontraram na cidade do Rio de Janeiro, foi que nesta reunião não seria produzido um documento final sobre as discussões realizadas no âmbito do G20. Isso porque a decisão do Brasil, e a meu ver uma decisão muito sábia, justamente tentando manter esse seu protagonismo, é de que uma reunião com tanto ausência de consenso como essa reunião não poderia produzir nenhum tipo de documento que de fato fosse válido. Obviamente, se um documento final fosse escrito e possivelmente votado, haveria tanta discordância que esse documento seria visto como um fracasso e, consequentemente, quase como um espelhamento, a própria reunião e a presidência do Brasil também poderiam ser vistas como falhas. Então, a decisão dessa reunião foi de que nenhum documento final seria emitido. E, em compensação, os líderes do G20 se encontrariam novamente em setembro em Nova York, poucos dias antes de uma reunião anual na Assembleia Geral que acontece lá na ONU. E isso seria mais um passo, mais uma preparação para a próxima reunião do G20 em si, que vai acontecer em novembro desse ano, ainda presidida pelo Brasil. Então agora o Brasil, na verdade, foi muito inteligente de conseguir colocar quase como passos para uma possível negociação e para a emissão de um documento final que de fato possa refletir as posições brasileiras enquanto presidente do grupo. Então agora nós tivemos, na verdade, essas negociações em fevereiro, teremos novas conversas em setembro, para aí sim, em novembro, nós termos novas negociações do G20. Mas é preciso dizer que, apesar dessa escolha muito sagaz da diplomacia brasileira, a reunião que aconteceu de fato nesses últimos dias foi muito marcada realmente por dissensos entre os pares, o que já era esperado, né? O mundo tem cada vez mais estado muito compartimentado em relação à política internacional. Hoje, qualquer reunião que inclua russos e norte-americanos já será, por si só, uma reunião sem uma resolução consensual, e isso em todos os âmbitos: Conselho de Segurança, Assembleia Geral, G20
e outros. Então, nós vimos exatamente esse reflexo de opiniões divergentes e também de muita falta de consenso no âmbito do G20. E eu destaco aqui a própria posição do Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, que fez declarações que não foram muito bem aceitas pelos outros membros do G20. Segundo Lavrov, o G20 deveria retomar ao seu cenário inicial, discutindo apenas questões econômicas e financeiras, e que o G20 não tem nenhum tipo de pauta política a mais. O G20 não seria o espaço de negociação, por exemplo, para assuntos sobre segurança internacional. A ideia do Lavrov é que a política deve ser compartimentada. Então, segurança a gente discute no Conselho de Segurança. Economia a gente discute no âmbito do G20, outras negociações discutimos em outras agências da ONU e por aí vai. Isso, obviamente, reflete o próprio interesse russo, ou no caso, a falta de interesse da Rússia de discutir questões de segurança com os países europeus, com os Estados Unidos. Os interesses da Rússia atualmente se limitam à sua própria política externa, que, portanto, não tem muita negociação com esses países. Mas outros líderes que participaram da reunião criticaram duramente essa posição do Sergei Lavrov, dizendo que era uma tentativa da Rússia de esvaziar qualquer tipo de discussão sobre segurança internacional no âmbito do G20 e que, diferente da posição que o Lavrov levantava, o G20 seria justamente um espaço de ótimas negociações de segurança internacional. Nós estamos juntando em uma única sala representantes de 19 países extremamente ricos e mais toda a União Europeia, portanto abarcando praticamente todo o PIB internacional. E se qualquer decisão de segurança pretende ir para frente, esse seria o espaço de que esses países com grande poder e grande influência pudessem negociar mais livremente, diferente do Conselho de Segurança, que nós temos 5 membros permanentes com poder de veto. Então, ali, naquele âmbito do Conselho de Segurança, que seria o âmbito destinado à discussão da segurança internacional, qualquer tipo de acordo que envolva interesses divergentes é muito mais difícil, já que os países têm esse poder, que é o poder do veto. E a Rússia, obviamente, é um desses países, junto com os outros 4 membros permanentes. Então, o G20 abriria uma outra porta, né, que é da discussão um pouco mais democrática. Não é 100% democrática porque não inclui todos os países do mundo e todos os interesses, mas ainda assim expande um pouco mais as discussões sobre segurança internacional. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dos temas que eu separei. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre eles, deixem o seu comentário aqui e também qualquer sugestão para